E aí, craquedásculos, tudo bem com vocês? Independência das 13 colônias dos Estados Unidos, Revolução Americana, rompimento com a metrópole. Quais são essas condições? O que é isso, Pedro? Se vocês querem essas e outras respostas sobre um movimento muito importante para entendermos a contemporaneidade, faz o seguinte, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu estou trazendo apontamentos importantíssimos sobre esse movimento que aconteceu na América, marca não apenas a história dos estadunidenses, como a história do mundo ocidental como um todo. Beleza, galera? É o seguinte, já vou convidar vocês para inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e não deixar de colocar o like aqui para fortalecer as nossas aulas, beleza? A galera da Ascos está trazendo sempre conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Vamos lá, galera. Se sabe sempre que eu estou propondo essa reflexão para vocês. Você está aí assistindo essa aula e está em todo o dinamismo, toda a correria do dia a dia e precisa de algo mais sistematizado, fazer apontamentos um pouco mais específicos sobre alguns movimentos históricos. E é exatamente isso que eu estou fazendo nessa aula para vocês, para ir respondendo os meus apontamentos iniciais. A independência dos Estados Unidos, galera, colocando ela no contexto do século XVIII, né, o famoso século das luzes, ela traz uma áurea muito significativa se pensarmos a decadência do antigo regime. Né? O colonialismo foi uma das características, foi uma das práticas dos estados europeus. Então, romper com o colonialismo significava, sim, apresentar uma situação de rompimento com o antigo regime. E aí, vamos lá. Olha o que eu estou trazendo para vocês. Vocês vão encontrar muito a discussão, por isso que eu coloquei um ponto de interrogação aqui. Foi uma revolução? A gente pode analisar na perspectiva de independência? Isso é um ponto importante. Eu gostaria que vocês deixassem comentários aqui, inclusive para que em outros vídeos, em outros momentos, nós pensemos o conceito de revolução. Então, é possível trazer a discussão de revolução perante uma perspectiva histórica que vai entender que o que aconteceu ao longo das décadas de 1870 e 1880 levou aquela região, a região da costa leste americana, a formular uma nova situação de sociedade, no sentido político e econômico. Essa é uma ideia que vai, digamos assim, apresentar argumentos para pensarmos revolução. Eu particularmente fico com a ideia de independência, justamente por conta das grandes continuidades que tiveram esse movimento, como, por exemplo, a manutenção do trabalho escravo, o elitismo, digamos assim, agrário, o elitismo de uma classe social branca, de uma camada social branca, que evidentemente arquitetou o processo e depois construiu os Estados Unidos como um todo. Então é uma discussão, beleza? Que eu quero apresentar alguns argumentos para vocês. Pioneirismo no rompimento com a metrópole, a famosa relação de pacto colonial, apesar desse termo é um termo que já apresenta problematizações mais consistentes, mas sim, eu posso pensar que eles foram os primeiros. Isso vai refletir, por exemplo, na América Latina, na América Central e na América do Sul, porque posteriormente, lembrando que a independência americana, ela finda, vamos pegar essa data aqui, ali no final da década de 1870 e ao longo da primeira metade do século XIX, a gente vai ver movimentos separatistas espalhando, promovendo independências e construindo os estados latino-americanos. Então tem essa influência significativa, ou seja, esse pioneirismo americano. Olha aqui, influência do iluminismo. O iluminismo, o século das luzes, né, pessoal, que tem na ideia de liberdade as suas bases, principalmente no quesito político e no quesito economia. No caso da independência americana, a gente pode levantar os aspectos do grande autor, o John Locke, um autor inglês que escreveu a perspectiva, trouxe a perspectiva e defendeu essa perspectiva do Estado liberal. Percebe? Então ele tem uma influência considerável no movimento, pelo menos no plano teórico ali da independência dos Estados Unidos. Eu não poderia deixar de mencionar para vocês a aprovação da Constituição Americana, uma Constituição que persiste até hoje, traz esses aspectos iluministas no seu início, em vários dos seus artigos, olhando para a ideia de liberdade, olhando para a ideia de igualdade, evidentemente jurídica, olhando para uma ideia de prosperidade.
todas essas circunstâncias. Vale também da observação dentro da Constituição Americana para dois conceitos. A ideia do presidencialismo, presidencial, vamos colocar assim, e principalmente a ideia do federalismo. Entender que dentro de um determinado estado, determinadas divisões administrativas possuem autonomias, evidentemente abaixo de uma soberania nacional. Os Estados Unidos da América foram os primeiros a apresentar essa situação que até hoje persiste, inclusive na Constituição brasileira atual, a Constituição de 1988. Beleza, pessoal? São apontamentos importantes que eu quero que vocês participem, deixem comentários aqui, justamente para a gente incrementar ainda mais essa discussão sobre a independência dos estadunidenses. Beleza, pessoal? Muito obrigado por essa aula. Abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.